Amém? Palavra maravilhosa do Senhor. Que visão? Essa é uma visão do céu. Essa é uma visão do trono de Deus. Agora, para você perceber a beleza disso, você tem que fazer uma viagem no tempo e no espaço. Você tem que se locomover até o período em que estas cartas, em que esta mensagem foi dada a João. A igreja naquele tempo sofria muito. A igreja naquele tempo era uma igreja sofredora, perseguida, discriminada. Todo tipo de política anticristã estava estabelecida no Império Romano. Os cristãos, eles eram tidos como digamos assim, uma praga social. Nero botava fogo em Roma, lembram disso? Ele botou fogo em Roma e a culpa dos cristãos. Os cristãos agora estavam sendo responsabilizados por coisas bárbaras, por coisas terríveis como o incêndio de uma cidade. Então, essa política anticristã, esses preconceitos contra os cristãos, levaram muitas pessoas a odiarem os cristãos. Eles eram agora odiados. Eles eram odiados por todas as nações. Os povos, as nações, tinham uma visão muito deturpada a respeito dos cristãos, por causa da propaganda anticristã, uma propaganda imperialista, uma propaganda que povos estavam fazendo contra os cristãos. Que sofrimento, que dor. Ser cristão naquela época era colocar a cabeça preta. Ser cristão naquela época era estar correndo risco de morte. Você, como cristão, naquele tempo já teria perdido um ente querido seu. Se você tinha familiares cristãos, o mais comum era você já ter perdido entes queridos e estar como que já na fila. Você poderia ser o próximo. Os cristãos eram mortos nas arenas. Os cristãos eram perseguidos. O que acontecia, e a gente às vezes custa entender como é que aquele povo que se reunia no Coliseu Romano, aquele povo nas arenas, naquela época, tinha o gosto de ver cristãos sendo mortos. Como é que eles podiam gostar disso? Como é que eles podiam ter esse prazer mórbido, sádico? Sabe por quê? Porque eles vibravam quando os leões, quando as feras comiam e devoravam os cristãos. Sabe por que eles faziam isso? Porque eles vibravam? Porque eles tinham ódio dos cristãos. Porque eles viam os cristãos como a pior espécie de seres possíveis, dada essa propaganda. Se estabeleceu esse preconceito contra eles. E aí, tanto ódio, tanta miséria. Diz o apóstolo Paulo em Romanos, o apóstolo falando aos romanos: nós somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Essa é a realidade. Ser cristão naquela época era estar ciente de que sua vida estava a um passo realmente da eternidade. Então, irmãos, uma igreja tão sofrida, tão perseguida, uma igreja que está vivendo tanta injustiça, crentes que vivem num mundo onde o que prevalece é a injustiça, num mundo onde o que prevalece é o mal. Você olha para a esquerda e está lá o mal, você olha para a direita e o mal, cercado, rodeado, o mal no governo, o mal na religião, o mal em todas as partes, o mal tomando conta, o pecado tomando conta de corações, tomando conta de nações. Não há justiça. Onde está a verdade? Onde está a justiça? Quando você vive assim, você tem uma grande tentação. Uma tentação de, por exemplo, de começar a duvidar de Deus. Uma tentação de começar a se perguntar: onde está a justiça de Deus? Será que vale a pena ser cristão? Olha o que está acontecendo com os cristãos, eles estão bem. Olha o que está acontecendo com os cristãos, eles estão sofrendo perseguição, eles estão padecendo. Se existe um Deus, por que não faz nada para impedir que pessoas inocentes sofram? Por que pessoas más fazem o mal e parece que nada acontece de ruim contra eles? Eles continuam a prosperar e estão fazendo mal. Então você pode entrar em crise.
em crise com sua fé. Você pode titubear, você pode vacilar. Isso pode abalar a fé de muita gente. Isso é uma grande tentação. Uma tentação é constatar o mal, o mal nos cercando na nossa vida, na nossa existência, e se perguntar: onde está Deus? Será que Deus realmente existe? Será que realmente, se Ele existe, se importa conosco? Os discípulos, quando estiveram num temporal e o barco ameaçava afundar, eles tiveram essa crise, lembra? Eles tiveram isso. O barco afundando, as ondas, e eles se sentindo ameaçados, eles sacodem a Jesus e perguntam: não sentirá que morramos? O Senhor não está nem aí para a nossa sorte? Onde é que está o Senhor que o Senhor não se importa? Aliás, muitos salmos. Você conhece os salmos? Sabe por que a gente se identifica com os salmos? Porque eles dizem coisas que nós gostaríamos de dizer. O salmista, por vezes, diz: eu me cansei de esperar, não é? O mal parece que está, o mundo está de ponta cabeça. O mal parece que, se assim, eu estou vacilando. Veja o Salmo 73. O Salmo 73 é muito curioso. O salmista começa a observar que pessoas ruins estão prosperando e pessoas boas às vezes estão sofrendo. E ele fica confuso. Deus, porque pessoas boas sofrem, pessoas más se dão bem. Eu não entendo. E ele diz: quando ele atentou para esse fato, os seus pés quase escorregaram. Até que ele entrou no santuário de Deus, não é isso que diz? Até que ele entrou no santuário de Deus, ele passou a enxergar as coisas da perspectiva divina. E ele percebeu que os iníquos estavam em terra movidas, em areia movidas, em lugares corregativos, perigosos. Que a justiça logo viria. Sabe, é nesse contexto de angústia, de sofrimento, de dor, de luta, olhando e percebendo que o mal está triunfando, é nesse contexto que João tem essa visão. E qual é a visão que ele tem? Primeiro, ele tem uma visão celeste. Ele é colocado diante do trono de Deus. E a primeira coisa que ele vê é uma porta aberta do céu. Não é isso mesmo? Uma porta aberta do céu. Uma porta de esperança. Não aquela dos Silvio Santos, mas a verdadeira porta da esperança. Uma porta de esperança. Sabe, muitas vezes as portas aqui na terra parecem estarem fechadas para os crentes. Crentes também têm portas fechadas no seu caminho, aqui na terra. Lembra de Maria? Preguei isso há pouco tempo. Maria, mãe de Jesus, se deparou com portas fechadas no dia de Natal, no dia que ela ia dar luz, no dia mais crítico da sua vida, que ela mais precisava de um lugar decente para dar luz, e nenhuma porta se abriu. Ninguém teve piedade, ninguém teve compaixão. Ela não conseguiu num hotel, não conseguiu numa estalagem, não conseguiu numa hospedaria, não conseguiu na casa de uma pessoa. Foi dar a luz. A única porta que se abriu foi a porta do curral. Mas aquela era uma porta de vida. A porta de vida se abriu para Maria e ela recebe agora. Muito interessante, é Natal, naquele lugar. Priscila estava comentando hoje comigo que foi assim, porque se tivesse nascido num palácio, o acesso seria restrito, não é mesmo? Foi no curral, porque todo mundo pode chegar. Os reis podem chegar, os reis magos chegaram lá, naquele lugar. Mas o camponeiro e os pastores que estavam no campo também puderam chegar naquele lugar. Todos têm acesso. E é uma porta que se abriu. Mas eu fico imaginando as distintas portas que se fecharam para Maria bendita, para Maria abençoada. E quando a gente vê porta fechando para nós, o que a gente suspeita? Que nós não somos benditos e que nós não somos abençoados, ou que Deus não existe. As portas estão fechadas. Se portas